Olá, meu nome é Eduarda Correia, eu sou bacharel em moda e no seguinte trabalho nós vamos abordar sobre a ausência de saberes manuais têxteis no ensino de moda, uma reflexão necessária. O seguinte trabalho foi escrito com coautoria do professor doutor engenheiro Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Uribes e o professor mestre Valdecir Babinski Júnior. Bom, para começarmos introduzindo o nosso trabalho, iremos começar pelo contexto como o afã pelo avanço tecnológico, o interesse pelas ferramentas digitais e a defesa da indústria como destino para os egressos afasta e causa uma lacuna com os saberes manuais têxteis. Essa lacuna ela vai afastar os discentes da moda das carreiras atreladas às manualidades e descredibilizar os negócios voltados para a economia criativa, como também enfraquecer o conhecimento espacial dos alunos nas práticas têxteis, juntamente com os seus dispositivos culturais, simbólicos e históricos. O objetivo do seguinte trabalho vai ser traçar reflexões sobre a ausência de saberes manuais têxteis no ensino superior de moda. A sua classificação metodológica vai ser uma pesquisa básica, descritiva, bibliográfica e qualitativa. A sua revisão de literatura vai ser uma revisão bibliográfica de caráter narrativo e sistemático, com obras selecionadas por conveniência e afinidade ao tema proposto. A composição do corpo de conhecimento vai ser feita com a parte 1 e a parte 2, onde na parte 1 falaremos sobre a fundamentação teórica, com uma breve perspectiva histórica e uma problemática atual, e na parte 2 discorreremos com uma discussão sobre o assunto. Iremos começar abordando sobre o apagamento dos saberes manuais têxteis reflexos de um homem. Os saberes manuais têxteis vão estar em uma posição onde não vão ser vistos pela academia como processos artísticos originais ou percursos intelectuais, produzidos pela capacidade de reflexão crítica dos artesãos sobre o mundo circundante. Essa descrença nos saberes manuais vai surgir por conta da necessidade do ajustamento das instituições de ensino superior e as dinâmicas contingenciais das indústrias têxteis e de confecção, que criam forçosamente ciclos viciosos em que se reproduzem conhecimentos técnicos e superficiais. Outrora, os currículos dos cursos superiores de moda vão também ficar muito presos a uma epistemologia mecanicista e eurocêntrica, que historicamente vai negar a cosmovisão dos povos originários e a sua ancestralidade e sua produção artesanal, perpetuando então esse apagamento da artesania, juntamente com essa exclusão das práticas do conhecimento universitário. A história da desvalorização dos têxteis vai surgir de uma política de desestruturação do conhecimento manual e da memória originária que não esteve desassociada do projeto de dominação cultural europeu. Como fruto desse empreendimento colonizador, o apagamento da tradição e da artesania contribuiu para deslegitimar essas identidades dessas nações que habitavam o continente latino-americano antes da invasão estrangeira, semeando assim uma crença positivista como verdade universal e descredibilizando os conhecimentos empíricos produzidos pelas nações nativas do território. Embora rica em elementos simbólicos e étnicos, as manualidades não eram benquistas nas colônias portuguesas e espanholas, então a artesania têxtil foi desprezada e racializada pelos invasores, sendo associada aos povos indígenas e escravizados. Coordenações religiosas que se instalaram na América Espanhola, no século XVI e também nas colônias portuguesas no começo do século XVIII, as técnicas têxteis passaram a ser associadas ao universo feminino. Mulheres brancas eram destinadas aos conventos, tendo uma educação literária, moral e musical, e as mulheres indígenas e negras eram destinadas às casas de recolhimento para aprenderem prendas domésticas. No começo do século XIX, com a vinda da missão artística francesa para o Brasil, ocorreu mudança de comportamento das classes abastadas, onde passaram a abarcar os saberes manuais têxteis franceses, começando a valorizar os saberes manuais. Com a entrada de colonos europeus no Brasil, entre o século XIX e XX, houve uma mudança e valorização das artes manuais têxteis produzidas por mulheres imigrantes. Outrora, a violência cultural e o consequente apagamento da ancestralidade não são e não podem ser considerados fenômenos exclusivos da invasão portuguesa e espanhola. Antes da colonização, a depreciação das manualidades já ocorria na sociedade ocidental desde a Antiguidade Clássica, quando os saberes manuais eram associados às artes servis e distanciados das artes liberais. Com o surgimento das belas artes no século XV e XVI, a situação dos têxteis foi brevemente alterada, quando os escultores, pintores e arquitetos passaram a ter algum prestígio social e intelectual.
Entretanto, no século XVIII, a compreensão de arte como uma atividade voltou a se tornar preponderante socialmente. Por meio dela, dividiu-se o campo em artes maiores, que compreendiam a escultura, a pintura e a arquitetura, e as artes menores, onde estariam as manualidades e a artesania. No começo do século XIX, com a Revolução Industrial, as artes menores passaram a fazer parte dos ofícios que integravam a área do desenho industrial e a ocupar um campo intermediário, uma vez que elas não compartilhavam do mesmo espaço simbólico das artes maiores e tampouco poderiam ser consideradas responsáveis pela abundante geração de bens de consumo no mundo pós-moderno. Com o declínio das belas artes, surge na segunda metade do século XIX o movimento Arts and Crafts, na Inglaterra. Os apoiadores desse movimento pregavam a revalorização dos processos artesanais e desqualificavam os artigos produzidos industrialmente. Essa vanguarda artística iria despertar o interesse das elites das nações colonizadoras e contribuiria para que se instituíssem as bases modernistas das escolas de design do começo do século XX. Como exemplo, pode-se citar a Escola de Design russa, instalada na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Escola de Design alemã. Esses novos ambientes marcaram o declínio das academias de belas artes e recuperaram o interesse da sociedade e das instituições de ensino pela produção manual. Entretanto, embora tenham despertado um novo apreço sobre as manualidades, os valores modernos e revolucionários no início do século XX não diminuíram as associações de gênero e de inferioridade intelectual criadas em cima das práticas têxteis. A excludente divisão de trabalho entre homens e mulheres contribuiu para criar valores distintos sobre os produtos associados ao orbe masculino e feminino. Se por um lado o fruto do labor dos homens era tido como uma obra portadora de genialidade, por outro, os artigos idealizados, desenvolvidos e confeccionados por trabalhadoras, artistas e artesãs eram percebidos como suezes e grosseiros, botando então as produções têxteis femininas em um lugar de funcionalidade e prática servil. Eu sou o professor Valdeci Babinski Júnior e na segunda parte deste estudo a gente vai falar sobre a redescoberta dos saberes manuais têxteis, reflexos de uma contemporaneidade. Então, para começar a nossa abordagem aqui, a gente vai trazer uma fala de Domingos que vai nos dizer que hoje em dia existe um espaço de conflito, um espaço de dissenso e um espaço de contrassenso em relação às manualidades têxteis. E nós olhamos para isso como algo benéfico, como algo salutar para a área, uma vez que essas discussões são importantes para que a gente ressignifique os conceitos e as concepções que nós tínhamos sobre as manualidades têxteis e as artesanias até então. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essas manualidades têxteis a partir de um campo expandido, nós separamos dois exemplos. Um que apresenta uma finalidade lúdica, que é de Souza 2021, e outro que é de Pérez Bustos e Belo Tocancipá, que vai apresentar os têxteis e a prática têxtil a partir de uma finalidade terapêutica. Então, no exemplo de Souza, a gente vai perceber como as práticas têxteis elas não precisam necessariamente estar atreladas ao artesanato tradicional. Souza vai nos mostrar através de diversas experiências riquíssimas como a prática têxtil ela pode ser utilizada inclusive na educação infantil para a gente acessar outras formas de linguagem e acessar outras formas de expressão do indivíduo também. Souza vai propor então que essa riqueza de experimentações tenha um apelo sensorial para que a gente consiga atingir um grau de sensibilidade super interessante no desenvolvimento da criança. Por outro lado, no exemplo de Pérez Bustos e Belo Tocancipá, a gente vai ver as práticas têxteis sendo utilizadas para uma outra finalidade, que é a terapêutica, algo inovador que até pouco tempo atrás nós não poderíamos imaginar. Destrinchando um pouquinho o cenário, a gente vai perceber então que as autoras elas vão aplicar as manualidades têxteis a servidores colombianos que estão sendo vítimas de sofrimento emocional, de estresse laboral. Então a gente vai ver dentro do exemplo 3 dessas práticas estão narradas pelas autoras, que a primeira é o ato de remendar uma peça a partir dessa peça que foi doada por um colega. O segundo ato são intervenções têxteis em cima de cobertores individuais e o terceiro ato é a construção de bonecas de pano, similar às bonecas da Biomi. No artigo que vocês vão ter acesso, nós mostramos quais os resultados desses 3 atos e como eles colaboram então para diminuir o estresse laboral, mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é o fato de que existem essas novas instâncias e instanciações da artesania têxtil. Então nós vamos poder observar aí como as manualidades elas têm sido ressignificadas, como elas vão passar
ou ultrapassar a fase da produção artesanal para serem utilizadas num campo maior, num campo expandido da arte têxtil. Então, depois de fazer uma breve explanação sobre como os saberes têxteis eles foram sendo condicionados no país e na América Latina, e depois de falar um pouco sobre a condição atual dos saberes têxteis, nós vamos para uma breve discussão a respeito dessas condições atreladas aos currículos da nossa área. Então, pela literatura que nós consultamos, se torna evidente que os saberes manuais têxteis estão condicionados a uma situação de descrédito, embora haja uma nova ressignificação em curso, mas que essa situação de descrédito é resultado da interseccionalidade de camadas de opressão, opressões de gênero, opressões de raça, que vão resultar, então, num currículo apartado da educação têxtil, em que prepondera especialmente dispositivos opressores que estão ligados à presença das mulheres no orbe têxtil. Vale a pena a gente dizer aqui também que, embora possam ser vistas em diversas instâncias, estas lógicas de opressão elas podem ser percebidas nos ementários bibliográficos utilizados nas nossas disciplinas, que continuam a referenciar uma visão eurocêntrica e homogeneizadora, em que os povos invasores eles se elegem mestres e maestros do saber fazer, enquanto as populações nativas e escravizadas são vistas com descrédito e são afanadas em sua história. Então, se nós fôssemos pensar aqui em vantagens de voltar a aderir os saberes manuais têxteis dentro do ensino de moda, dentro dos nossos currículos, nós vamos observar que os saberes manuais têxteis poderiam contribuir muito com a história das tradições têxteis, poderiam estimular a criação de negócios locais voltados para a economia criativa e para a economia solidária, e poderiam gerar também iniciativas de preservação do patrimônio material e imaterial que nós temos relacionados ao têxtil. Vale ressaltar aqui uma outra competência que talvez seja bem interessante para a gente desenvolver, que é a aptidão sensorial, o que vai trazer de volta, ou que pode trazer de volta, a sensibilidade necessária ao fazer artístico, que nós tanto intitulamos de autoralidade dentro dos cursos de moda. E a gente usa aqui a ideia de voltar a acessar os saberes manuais têxteis, porque quando a gente olha para os liceus de artes e ofícios, nós tínhamos lá saberes manuais têxteis, ainda que esses liceus não oferecessem cursos no formato de um curso superior. Talvez com a aproximação do currículo de moda para o currículo de design lá em 2004, nós tenhamos perdido aí um pouco desses saberes manuais têxteis em uma função mais industrial, como a gente vai debater em outro texto à frente. Então, vale a pena a gente pensar aqui que os fatores que nos motivam hoje na contemporaneidade a assumir os saberes manuais têxteis nos currículos de moda podem ser organizados em 4 eixos. O primeiro é porque os saberes manuais têxteis podem permitir com que a gente explore cada vez mais competências técnicas e criativas, aumentando a sensibilidade dos estudantes para problemas projetuais e sociais. A gente pode também preparar mais os nossos egressos para entrar no mercado de trabalho ou para empreender a partir da economia criativa. E quando a gente fala de entrar no mercado de trabalho, a gente não pode pensar única e exclusivamente nas ferramentas digitais. A gente precisa entender que habilidades manuais e ferramentas digitais caminham juntas. E aí a gente tem o terceiro eixo, que é incentivar a experimentação prática a partir dos materiais, quando a gente pode sair do campo da conceituação teórica, dessa abstração artística, e de fato encontrar soluções que sejam autênticas e execuíveis. E o quarto eixo é criar laços culturais com o corpo discente e a comunidade extramuro, uma vez que as técnicas têxteis elas tendem a ser abordadas sempre numa perspectiva local, histórica e contextual. A essa altura da discussão, a gente precisa fazer 2 ressalvas que são bem importantes. A primeira ressalva diz respeito ao fato de que existem muitos cursos de moda no Brasil, então a gente não pode dizer que há uma unanimidade em relação à segregação dos saberes manuais têxteis, ou mesmo que há dispositivos de opressão que sejam declaradamente contrários aos saberes manuais têxteis. Entendemos que há vestígios, mas que não há uma unanimidade. E a segunda ressalva importante que a gente precisa ter em mente aqui é que não se quer criar um estatuto de descrédito em relação às ferramentas digitais. Não se quer criar um campo de disputa em que ferramentas digitais estejam no polo e habilidades manuais estejam em outro polo. Antes, o contrário disso, nós pretendemos aqui tentar valorizar a existência de um campo intermediário, de um campo de equilíbrio homeostásico, onde haja, sim, habilidades manuais sendo desenvolvidas em paralelo a habilidades digitais,
com ferramentas digitais, para que o processo do percurso formativo do nosso estudante ele seja muito mais enriquecedor, para que quando esse estudante se torne um egresso, ele tenha as ferramentas necessárias para poder atuar tanto dentro da indústria, caso ele queira, como dentro da economia criativa ou da economia solidária, caso ele deseje empreender ou caso se faça necessário empreender. Uma vez que nós tenhamos discutido, então, os nossos achados teóricos, à luz da literatura que foi investigada, a gente precisa agora conduzir o nosso trabalho para suas considerações finais. Então, nós vamos poder extrair duas considerações finais importantíssimas dessa pesquisa. A primeira é que a ausência das manualidades têxteis nos currículos de moda contribui sim para o apagamento da ancestralidade dos povos originários e dos povos escravizados do continente. E, em segundo lugar, que se torna cada vez mais urgente que a gente faça a reinserção dos saberes manuais têxteis dentro dos currículos de moda, para que a gente possa, de alguma maneira, em algum grau, em alguma intensidade, reparar o prejuízo histórico, cultural, social e político que esses povos tiveram com a invasão e com a colonização dos europeus. A gente também vai precisar pensar nesses saberes manuais têxteis como um campo expandido, que tem funções tanto criativas quanto educativas, tanto lúdicas quanto terapêuticas, como a gente viu no texto, que abrangem muito mais daquilo do que só a produção artesanal convencionalmente está atrelada. Para finalizar, nós vamos deixar aqui alguns agradecimentos especiais. Então, primeiro a gente vai agradecer ao programa de pós-graduação em Design, o Pós-Design da Universidade Federal de Santa Catarina. Em seguida, a gente precisa agradecer a contribuição dos pesquisadores do NAS, do Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Precisamos agradecer também as bolsas de pesquisa cedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Do mesmo modo, nós precisamos agradecer a todos os estudantes que incentivaram, que foram os principais motivadores que nos levaram a fazer esta pesquisa. Em seguida, a gente vai citar aqui algumas referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas elas estão na íntegra no texto que vocês vão ter acesso. Mas aqui nós separamos elas por natureza. Então nós temos algumas dissertações, alguns livros, alguns artigos de periódicos, uma monografia e um trabalho de conclusão de curso. E eu quero destacar aqui exatamente este trabalho de conclusão de curso da Maria Eduarda. A Maria Eduarda desenvolveu esta pauta dentro do bacharelado em moda da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e este trabalho é o pontapé que vem se desdobrando em vários outros trabalhos, várias outras investigações sobre as manualidades têxteis na América Latina. Bom, para a gente concluir, aqui estão os nossos contatos, então todas as pessoas que tiverem qualquer dúvida, quiserem discutir mais o assunto, sintam-se convidados aí a enviar para a gente as suas questões e a gente vai respondendo na medida do possível. Agradeço em nome do programa de pós-graduação em Design da UFSC, agradeço em nome do NAS, agradeço em nome dos meus coautores e coautoras a oportunidade de apresentar este trabalho neste evento. Muito obrigado!